Olá! Estamos chegando para mais um Conexão Dev, onde o código vira conversa. E no episódio de hoje nós vamos conversar com o Matheus Rancher, um dos criadores do projeto do Horse, da Hashload, e que hoje está vivendo o sonho de trabalhar no Google. Então, confira com a gente aí esse episódio. Solta a vinheta! Conexão Dev, onde o código vira conversa. Hoje a gente está falando com um grande amigo que eu fiz aqui nessa passagem de Embarcadero, um cara que já passou por aqui pela Embarcadero e deixou um grande legado para a comunidade Delphi. A gente vai falar com o Matheus Runcher. Matheus, seja muito bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bom? Matando um pouquinho a saudade aí do Matheus, hein? Tava meio sumido aí, mas agradeço o convite aí, sempre é um prazer aí estar falando com o pessoal. Show de bola. Matheus, antes de mais nada, né, cara, primeiro te agradecer, né, pela disponibilidade. A gente sabe que não é tão simples assim conciliar agendas. Agradecer também a empresa e muito... Depois a gente fala da empresa, né? Mas vamos começar essa nossa conversa contando um pouquinho da sua história, né? Desde lá do comecinho mesmo, né? Quando é que o Matheus se reconhece como uma pessoa da área de TI, né? Que vai seguir essa área, e depois curso que você tenha feito, enfim, conta um pouquinho da sua história aí, os primeiros passos do menino Matheus ainda, lá em Pinhalzinho, né? Isso, Pinhalzinho, Modelo, Chapecó, tudo junto. Isso aí. Boa. Bom, assim, a minha história, ela começa muito na área dos games, assim, então, acho que como boa parte das crianças ali da década de 90, tive o contato ali muito cedo com o computador, muito por causa dos videogames, né? Então, na época, era muito comum ali, você tinha uma ferramenta chamada Xfire, que a galera entrava, fazia ali as comunidades, né? Tinha os clãs, que era meio que um time ali, que a galera jogava um contra o outro. E nesse mundo, né, você tinha os servidores ali para você conectar e jogar com os amigos, ou até mesmo tinha o TeamSpeak ali que a galera entrava para poder conversar ali online. E aí na época, então, né, eu tinha ali meus, vamos colocar, 11, 12 anos, e alugar um servidor era muito caro. Então eu lembro que tinha uma empresa que tudo era muito amador, né, mas... cheguei para um dos proprietários da empresa e falei, olha, cara, me dê aí um servidor aí para mim que eu ajudo no suporte, ajudo no que precisar e tal. E foi ali, então, que eu tive a minha primeira experiência ali com programação e também com essa parte de servidores. Então, eu ajudava ali o pessoal a subir o seu servidor, eu ajudava a galera a fazer customização, então, muito código em C++, na época eu não entendia nada, mas... eu sabia que se tivesse alguma coisa que estava vermelho, eu ia lá e trocava os números e aí ficava amarelo. E aí dava um Ctrl F lá, pesquisava alguma coisa que estava escrito, trocava, lá dentro do jogo aparecia outro nome. Então comecei ali a fazer mods, conversar com a comunidade, então ali já veio também essa questão de comunidade, né? Já tinha uma comunidade muito forte fazendo isso. E então foi assim que eu comecei, basicamente... para ter o meu servidor de videogame ali e poder jogar com meus amigos. Confesso que até então eu não sabia que era possível ganhar dinheiro com isso, tá? Para mim era uma coisa que eu vim descobrir depois. Que era uma brincadeira, né? Na verdade, que... Exato. Porra, que legal, cara. A história não é tão diferente, né? Acredito que tenha muita gente que tenha passado por isso, mas assim, é muito legal reviver esse caminho, né? E uma coisa que você falou aí que
me chama muita atenção que a grande maioria de nós acaba que adota isso no começo, né? Porque a gente, de certa forma, entende mais do que quem tem o recurso, né? O cara tinha, talvez, um computador lá e tal, e aí a gente se oferece, fala, cara, deixa que eu tomo conta disso aí pra você, em troca você faz isso, e eu cuido disso, né? Exato. Legal. E aí você começa a ter os grandes poderes, permissão de estudo, admin. Então, se alguém falava uma coisa que eu não gostava, eu podia ir lá expulsar do servidor. E aí isso era legal, né? Pô, dar isso aí pra uma criança de 12 anos, você não precisa de mais nada, né? Ai. Mas assim, indo um pouco mais adiante, né? E aí, vamos lá. Nesse momento você teve o primeiro contato, mas foi daí já que você, tipo, vislumbrou, cara, é isso que eu quero ser? Ou teve aquela coisa do você médico, você veterinário, antes? Vou te falar que até então eu não tinha nem contato, né? Como você falou ali, Pinhalzinho e tal, a região é uma região muito pequena ali, né? Que não tem muitos moradores e tal. Quem dera empresas de tecnologia, né? Pinhalzinho até que tem já empresas de tecnologia, mas Modelo, que é a cidade onde eu nasci, não tem. Então, eu não fazia ideia das profissões que existiam e tudo mais, mas era algo que eu queria fazer. Então, eu falava assim, cara, qualquer coisa que envolver tecnologia, o meu olho já brilhava, ficava ali até o horário de alguém dizer, agora você tem que sair, porque, né, já deu, já tá muito tempo aí. Mas era algo que já me brilhava o olho. Eu falava, cara, eu quero fazer a minha vida ter alguma relação com isso, né? E aí eu tive ali cada vez, né, crescendo, acesso a fóruns, pessoal ali da comunidade, e aí eu comecei a pensar, cara, mas se eu quiser fazer um aplicativo, será que alguém fez aqui o bloco de notas? E aí você começa a ter as perguntas, né? Como é que será que foi feito isso daqui? Né? Quais são as tecnologias que me permitem fazer isso, né? E foi ali então que eu descobri o Delphi. Né, tava até então ali fazendo os mods tudo em C++, era sofrido. Quando eu queria fazer uma interface gráfica, né, uma criança fazer uma interface gráfica em C++ é uma coisa muito complicada. E aí, de repente, você vê o Delphi ali, que você consegue ir lá, arrastar e tal, de repente tem um negócio que você pode mostrar para os teus amigos ali. Então, aí quando eu descobri isso, aí foi um caminho sem volta, né? Você descobriu, então, ainda antes de curso, de faculdade, antes ainda disso? Sim. Teve um curso que eu fiz numa universidade em Pinhalzinho. Não era tecnologia, era um curso de desenhista, se eu não me engano. E aí lá foi a primeira vez que eu vi um Delphi instalado no computador, assim. E eu falei, cara, esse é um negócio que eu já tinha visto na internet e tal. E comecei a brincar por conta, né, sem ter ninguém ali para poder dizer, olha, esse negócio aqui, você faz um RP, né? Na época eu não fazia ideia. Pô, legal mesmo. E aí, um pouco depois, né, você foi cursar faculdade. Sim. Aí eu tive a oportunidade ali de fazer a mudança para Chapecó, estudar na universidade lá em Chapecó, e aí foi quando eu conheci uma figura chamada Ginter Pauli. Grande Ginter. Eu tava sem jeito de puxar esse assunto, mas eu me recordo que em uma das conversas que eu tive com ele, ele falou que você foi aluno dele. Isso. E aí foi muito legal, assim, tive bons professores, muitos bons, assim, que na época, então, até, né, já fui pai muito jovem. Eu lembro que eu cheguei para vários desses professores e falei, olha, eu preciso começar a trabalhar com programação urgentemente, tipo assim. Então, eu lembro até hoje que o meu coordenador, chama Thiago Zonta, me deu uma pilha de CDs de um curso que a universidade tinha adquirido, do Rodrigo Mourão, se eu não me engano, e tinha outro que era, agora me pegou, mas era de um professor também, e aí livro de Delphi 7 da biblioteca, e foi assim, cara. Então, pô, cara, assim, o Ginter,
para quem não está... Para quem está chegando agora no universo Delphi, né, nós perdemos o Guinter aí há uns 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos, sinceramente perdi aqui no tempo, né? Mas eu me recordo de ter feito uma homenagem para ele, porque assim, o Guinter, na verdade, ele estava dentro de cada um que começou a programar aí no final de 90 e 2000, né, principalmente com Delphi, ele manjava muito de Delphi e também C Sharp, né? E assim, eu falo que foi o professor de todo mundo, inclusive dos professores, né? Um cara acima da média, um conhecimento gigante, difícil até da gente conseguir acompanhar o raciocínio dele. E aí me recordo que em uma das conversas, né, eu falei com ele, falei, pô, esse projeto aí que os meninos fizeram, pô, esses meninos eram meu aluno. Né? E aí, falando um pouco mais dele em relação a isso, é um cara que, para quem não conhece, deixou um legado imenso na comunidade Delphi, imenso. Foi editor das revistas lá, como é que chama? Dev Media, Clube Delphi, né? E muitos artigos, muitos vídeos. O Guinter, ele era um cara tão à frente do seu tempo que às vezes, ainda hoje, você vai procurar alguma coisa extremamente moderna e atual do dia de hoje, vai bater em algo que ele já explicou ali em algum ponto. E eu passei por isso recentemente. E era uma pessoa que é difícil hoje, ainda mais, né? Bom, a gente pode falar mais, mas com AI, né, e tudo mais, era uma pessoa que ele tinha muito fortes fundamentos. Então, assim, tu ia conversar com ele, Gang of Four, Design Patterns, Refactory, e o bicho já vinha com a lista de livros, você tem que ler isso aqui, você tem que ler. Calma, cara, eu tô com uma lista gigante aqui de livros aí que você... Então, assim, ele tinha essa parte dos fundamentos, eu acho que é algo que, assim, era um diferencial. Né? E uma didática também fora da curva, né, cara? A forma dele explicar, ele simplificava a coisa que era difícil, não vou dizer que ele simplificava, ele te fazia entender. Sim. Podia ser a coisa mais complexa do mundo, mas a forma com que ele te explicava, você conseguia entender. Era muito, muito, muito bacana mesmo. Cara, e aí... Só para adicionar ali um outro ponto, né, que chamava bastante atenção, ele tinha muito essa pegada do business, né? Então, ao mesmo tempo que era um professor, também ele estava muito presente dentro das empresas, assim. Sim. Que eu acho que é algo que complementa muito bem, né? Quando você conecta essas duas pontos, assim. Sim, ele fazia muito essa linha de consultoria, né? E conseguia fazer uma boa aproximação também, né? Da empresa com a academia. Era algo fora da curva, literalmente, quando ele apresentava algo nas empresas, seguindo essa linha acadêmica e vice-versa. Mas, cara, assim, beleza. E aí, Chapecó, quando é que você sai dessa região e vem para cá, vamos botar para o Sudeste, né? Que você sai da região Sul e vem para o Sudeste, aí para São Paulo. Então, aí trabalhei lá em Chapecó, né, em algumas empresas muito legais, assim, tive oportunidades muito boas lá, e nisso conheci o Kelver Merlotti aí, na época não estava na Embarcadero ainda, quando eu conheci ele, foi num TDC, se eu não me engano, o primeiro TDC que teve do pessoal do Delphi no TDC, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra nesse TDC, e aí foi aí que eu conheci você. Conheci o Rick, conheci o pessoal todo aí. Foi em 2017. Aí, 2017, olha só. Acho que foi, 16 ou 17 o TDC. O primeiro TDC que eles participou foi esse. Isso aí. E foi muito bom, assim, foi uma oportunidade para mim muito boa de conhecer, assim, né, pessoas que levavam muito a sério, assim, o que faziam, né, pessoal sério, assim, né, fazendo conteúdo, assim, tudo mais, então... enfim, nessa época conheci ali e alguns meses depois o Kelver me liga e fala, olha, cara, a gente vai iniciar a operação de Professional Services da Embarcadero no Brasil e acho que seria uma boa oportunidade aí para você, não topa vir morar aqui em São Paulo.
E aí topei, vim, foi uma decisão excelente, assim, foi uma oportunidade única, assim, de trabalhar muito próximo ali de onde a tecnologia, né, emanava, vamos dizer assim, dentro do mundo ali do Delphi e tudo mais, e também com profissionais, assim, de ponta, né, a gente tinha uma equipe muito, muito boa ali, a maioria hoje dessa galera aí tá em Big Techs aí, trabalhando em empresas gigantes, assim, então foi uma oportunidade sensacional. Muito bom. Hoje esse setor, né, já não existe mais, né? No setor à parte aqui na Embarcadero no Brasil, né? Que é o setor de serviços. É um setor que não existe mais. Mas assim, enquanto ele existiu, realmente a qualidade era gigante. Eu me recordo de vocês fazendo a apresentação da Kikon. Um Isso, projeto bacana sim. pra caramba. E que assim, você pegar aquele projeto antigão, né? A gente vai procurar o vídeo aqui, ele é antigão. E se você pegar aquele projeto e trouxer, mostrar ele nos dias atuais, ainda assim eu tô falando, nossa, isso é possível? Tipo assim, o projeto Sim, deve ter hoje uns 7, 8 anos, o case era né? muito bom, né? Era um case de uma transportadora, né? Com Isso, multi cenário de aplicações modal, exato. e microserviços, e, cara, já tinha IA, né? Você já tinha um pouco de Sim, IA ali, que era um faturamento automático. sim. Vou tentar Fez lembrar. todo o faturamento da empresa ser totalmente automático. O faturamento tinha uma equipe gigante, levava dias ali, tinha uma série de problemas, a gente fez todo automático. A gente criou também um data warehouse para fazer a verticalização do estoque da transportadora. Cara, e assim, tudo em tempo recorde, sabe? Era um sistema com mais de 20 anos. Então, você imagina como que foi você pegar uma plataforma dessas e, de repente, você tem aplicação mobile, você tem API, microserviço e AI. Isso a gente está falando 7 anos atrás, né? 7, 8 anos atrás. Então, Por aí, 7, 8, cara. Por aí. E uma situação que, só para lembrar, né? Botar o pessoal da produção para trabalhar. Aí, produção! Depois vamos arrumar esse link aí do vídeo da Kekon e colocar aqui, cara. Fantástico esse link, esse vídeo. muito bom. E aí, então, você chegou. Pô, eu me lembro que às vezes as pessoas me perguntam, né? E como é que foi e tal, cara? Eu, particularmente, eu via, né, as conferences, né, que nem tinha, né? As Borcons na época, que era fora do Brasil, depois começou a acontecer no Brasil. E eu brinco que eu falava assim, cara, e achava muito maneiro aquele pessoal da camisa preta, né? Escrito Borland, que virou Embarcadero. E de repente você tá ali vestindo a camisa preta, né? Dos caras, e é muito legal. Essa oportunidade de trabalhar com o Kelvin, acredito eu que seja algo que modifica também muita coisa na vida de um jovem, né? Que sai do Sim, interior e vem para cá, né? Kelvin, a gente brinca entre a gente que é o senhor de todas as respostas, né? Tudo que exato. você, tudo que você perguntava, o conhecimento técnico dele é lá em cima. E nesses papos, né, com o Kelvin aí, acho que nasceu um projetinho que vocês fizeram e que hoje a comunidade Exato. continua ele, né? Conta pra Ali gente um pouquinho de como nasceu foi. projetos muito bons, assim, né? Até só puxando ali o gancho, né? Assim, realmente com o Kelvin, ele foi um divisor de águas para minha carreira, assim. E aí, nessa época, a gente tinha, né? Então, essa necessidade de criar microserviços, de você conseguir facilmente integrar plataformas, de você conseguir trazer ali um aplicativo com material design, né, trazer alguns padrões visuais ali que quebravam um pouco ali aquela, vamos dizer assim, UI mais de Delphi 7, né, que era ali onde a empresa até então tinha boa parte das coisas. E aí nisso a gente tinha um time muito forte e que tinha um conhecimento dos frameworks que estavam ali, vamos dizer, na modinha, né, na época, assim, hoje já
já são frameworks mais antigos e tal, mas, por exemplo, na época a gente tinha o Express.js do Node, né, que estava super em alta e tudo mais, e dentro do mundo ali, né, do Pascal, do Delphi, se tinham frameworks muito bons, mas com uma pegada ali, vamos dizer assim, talvez mais proprietária, vamos colocar dessa forma, né, assim, eu talvez agora não me lembre dos nomes exatamente, né, mas e depois a gente até me lembra a gente falar um pouco disso. Tinha um framework que basicamente era baseado em RPC, né? E hoje aqui, onde eu estou trabalhando atualmente, né? A gente tem o gRPC, né? Que é o Google que criou ali. E assim, se tu olha para o framework e olha para o que era feito naquela época, tipo assim, é muito similar, só que talvez veio muito cedo, né? Tipo assim, e aí a galera falava, nossa, mas a gente precisa de algo que traga ali um JSON mais limpo, algo que tem ali, né, padrões que talvez uma outra aplicação consiga conectar mais fácil, né, trazendo ali, de repente, um REST, alguma coisa nesse sentido. E aí, com isso, a gente tentava muito ali utilizar as coisas nativas do Delphi, mas era, vamos dizer assim, talvez quase como nadar contra a maré, né, tipo assim, não era feito para usar daquela forma. E aí, nisso, eu cheguei para o Sr. Kelvin um certo dia e falei assim, Kelvin, me explica um pouco mais aqui sobre essas classes base aqui de implementação do protocolo HTTP. E aí o cara falou, cara, é muito simples aqui, aquele jeito dele, né? Não, você faz aqui e tal, já um exemplo ali. Eu falei, cara, se a gente pegar aqui a ideia de um framework como um Express.js e implantar aqui em cima, o motor, né, a engine que a gente tem aqui é excelente. E aí, não bastando isso, fui lá, fiz um exemplo ali na época, coloquei num load test e, tipo assim, dentro da internet a gente tem um problema chamado que é o 10K de requisições, né? Se um servidor aguenta pelo menos 10 mil requisições, né? Uma única réplica dele, isso dali é um estado ótimo, né? Para você poder escalar. Fizemos isso e, tipo assim, cara, aguentou tranquilamente. Você compilava para Linux, Windows, enfim, você conseguia fazer o deploy ali nos ambientes que você queria e, ao mesmo tempo, tu conseguia ter essa interface mais clean, talvez um pouco mais moderna ali de implementar e criar ali os endpoints. E foi um grande sucesso, assim, na época foi feito, vamos dizer assim, em um final de semana. E não bastando fazer o framework em um final de semana, a ideia que a gente queria implementar era, não basta ter o framework, a gente precisa de um package manager que suporte a ideia de micro frameworks. Então, eu quero trabalhar com serializar como JSON. Cara, eu preciso de um pedacinho que faz isso, porque o meu framework é roteamento HTTP, o Horse, né, que é o que a gente está se referindo aqui, é framework HTTP. Então, se eu quiser fazer parte de JSON, eu vou pegar esse pedacinho e vou instalar. Se eu quiser colocar uma documentação como do Swagger, por exemplo, eu pego esse pedacinho e instalo. Então, eu vou fazendo essa composição e aí eu tenho toda uma comunidade trabalhando para criar essas pecinhas que se encaixam como Lego. E aí nasceu o Boss, que era o Package Manager. Então, né, num final de semana, nasceu isso. Até hoje aí o pessoal adora. O Boss e o Horse. Então, essa é a história, galera, por trás dessa ferramenta que é tão querida pela comunidade, que criada aí por brasileiros, né? Que foi criada ali nesse fatídico final de semana. E ainda essa semana eu estava vendo um vídeo do Ian Barker dizendo que as pessoas pedem a eles para falar sobre Horse. É muito legal, porque o Horse ganhou a proporção pela simplicidade mundial, né? É algo que já nasceu nessa pegada de atender da forma com que você colocou e de atender a comunidade. Então, ele, teoricamente, né, como diz o outro, é fácil de se apaixonar, né? Você está pronto para o de hoje, para o de agora, e não é algo que foi feito no passado e tem aquela estrutura um pouco engessada, aquilo que você falou, né? É uma pegada mais proprietária, mas também é um proprietário de, sei lá, 15, 20 anos atrás. Então você tem
todo um cuidado ali para manter a retrocompatibilidade, né? Exato. E é muito mais fácil, teoricamente, hoje, né, você criar algo novo do que seguir aquele caminho. Mas, cara, muito legal mesmo. E só para lembrar, né, Rossi e Boss, e, cara, a vida toda, pelo que você falou, você tem a ligação com comunidade. Desses dois vem a Hashload, né? Sim, exato. A gente precisava de um lugar para colocar tudo isso, né? E eu falei de 2, mas na mesma noite nasceu vários outros pequenininhos, né? Se eu não me engano, nasceu um de log, de parse de JSON e tal. E era isso que a gente queria fazer. A gente queria criar um jeito de que pessoas pudessem chegar e falar assim, olha, eu fiz esse snippet aqui de código, se for legal, usa aí, entendeu? Eu gostaria de contribuir com esse pedacinho aqui, porque eu acho que ele pode ser melhor. Criar e fomentar essa comunidade, porque uma coisa que, assim, para mim sempre foi muito forte, comunidade Delphi, assim, sempre foi muito forte mesmo. Tanto que você vê aí os eventos que são feitos, a organização que o pessoal tem, antigamente, né, você estava falando revistas e tudo mais, é difícil de você ver hoje, né, a gente pode pegar aí, tem várias comunidades, óbvio que são diferentes, né, não faz sentido talvez ter uma revista hoje, mas isso, né, há muitos anos tu já tem uma comunidade muito forte que consome ali o conteúdo, vai atrás de conseguir melhorar as coisas, entender como as coisas funcionam. Então, por que não pegar essa vamos dizer assim, força, né, de trabalho e criar as coisas junto, né? A gente já tinha ali na época o ACBR, que era um bom exemplo disso. Sim. E com o Julio Mar ali a gente já tinha um relacionamento muito bom. E foi também, de certa forma, ali uma inspiração, né? Falar, vamos trazer essa ideia de comunidade, porque 2 pessoas, na época eu e o Rodrigo Bernardi, né, o famoso Pio ali, a gente não vai conseguir fazer algo tão robusto, tão maduro, mas se a gente leva isso para uma comunidade de milhares de pessoas, cara, o impacto é absurdo. Então, essa foi a estratégia. Muito bom. E, cara, foi logo de cara abraçado, né, bicho? Logo de cara... Eu vou te falar que, assim, logo de cara, mais ou menos. Mas, assim, sim, se for olhar na timeline, foi muito cedo. Mas a gente fez isso para 2 projetos muito específicos, né? Que era esse que a gente estava falando e mais alguns outros. E simplesmente usava internamente. Nunca teve nenhuma ambição de falar assim, olha, pessoas usem aqui, isso aqui vai ser um framework muito utilizado. Era, se quiser, se achar legal, contribui aí e tal. Era mais para ter essa interação. E algo que já vinha validado, né, Matheus? Porque vocês estavam usando em projetos gigantes. Não, e a gente já estava com empresas ali utilizando que tinham uma escala significativa. A gente já tinha que trabalhar com load balancer, autoscaling e tal, então isso estava muito robusto, muito bem validado. Eu lembro até hoje o dia que o Fernando Risato, né, o grande Risato ali da Embarcadero, chegou e falou assim, olha, tem uma empresa aqui e tal que queria tirar umas dúvidas aí sobre o Horse. Daí eu falei, mas que empresa é essa? É tipo um IBGE do México. Aí eu fiquei assim, mas como assim, cara? E aí banco, e aí começou assim, e isso veio alguns meses depois, né? Por isso que eu falei que não foi tão no início, porque até a galera entender, implementar e tal, passou alguns meses, a galera tipo, e aí, quando que vai sair a feature e tal? Isso aqui, né? Então foi muito legal, assim, a gente ficou assustado na época com como a comunidade abraçou e queria contribuir. E aí com isso foram entrando outras pessoas. Então, para você ter uma ideia, o Horse, né, assim, eu tenho um carinho gigante, volta e meia eu entro lá ver como é que o pessoal está seguindo, mas ele é totalmente liderado pela comunidade. A gente tem pessoas incríveis, como o Vinícius Sanchez ali, que abraçou, né, hoje lidera a comunidade ali com outras pessoas, e simplesmente a galera dá manutenção, lança versão, é incrível. Eu me lembro, é bem bacana mesmo, eu me lembro que teve uma versão que foi muito engraçado, porque ela teve um nome, né? Eu não me recordo qual foi, mas tipo assim, foi lançar uma versão aí, vai ter o lançamento da versão, e ela teve um nome de cavalo, eu não me lembro.
foi um unicórnio, um troço assim, era um... Eu falei, caraca, mano, que genial! Tipo, a próxima versão vai ser o manga larga, a outra vai ser o quarto de milha. Cara, aí eu comecei a viajar, falei, cara, que genial! Olha quanto cavalo tem. Galera muito criativa, né? Pra poder dar o nome da versão, cara. Que maneiro! Foi muito bacana. Pra ter uma ideia, o nome Horse foi, assim, coisa mais difícil da computação dar nome para as coisas. Né? Para mim, hoje, isso é muito difícil. Com AI aí ajuda um pouco, mas mesmo assim é difícil. Então a gente de fundo, estava rolando na Netflix uma série chamada BoJack Horseman. É uma série aí meio bobona, assim, tipo, enfim, não é muito famosa, mas é engraçado. E precisava dar um nome, entendeu? Aí Horse, pronto. E aí virou isso legal. Daí. Basicamente foi assim que o nome surgiu, né? E ficou tanto, cara, que tem um professor, eu até postei o vídeo dele aqui recentemente no meu canal, que é o Michael. O Michael fez uns projetos que ele ensina os alunos, e aí o projeto chama Pangaré. Olha só. Aí eu comecei a falar, cara, criativo, né? Muito maneiro. Eu gostaria de ver o pé de pano, que é o cavalo do pica-pau. Pé de pano, exatamente. Ai. Muito bom. Mas show de bola. Cara, e assim, vamos avançar um pouquinho nesse tempo aí. E aí, tudo isso acontece e tal, você meio que começa a colher um pouco desses frutos, né? E, obviamente, você começa a perceber, isso é muito comum, né? Você começa a perceber que você está um pouco mais pronto, né? Essa ficha, ela realmente caiu, cara? Tipo assim, cara, eu não sou mais um moleque que veio de modelo para cá, eu já sou um dev e bom pra cacete, que tá no mercado, que entende agora de projetos, que cresceu, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, de quando é que essa ficha caiu. Boa. Curiosa essa pergunta, porque talvez ainda não caiu, tá? Essa ficha aí, porque que você tá falando aí. Mas, com certeza, trabalhar com pessoas que te desafiam, quando você senta numa cadeira que é maior que a bunda, né? Tipo assim, para mim sempre foi o que eu busco, né? E busquei. Então, ter essa satisfação de você poder trocar uma ideia com o Kelvin Merlotti, um Fernando Risato, o próprio pessoal do Embarcadero, né? Os famosos gringos, né? Quando vinham para cá, e de poder trocar ideia de coisa que eu não sabia e ter esse aprendizado, para mim era algo que estava bem evidente, assim. Então, foi sempre nessa ânsia, nessa busca que eu fui me guiando. E nessa época, com certeza, assim, depois que você cria muita coisa, que você começa a passar por incidentes, né? O negócio não está funcionando aqui, tô com um monte de coisa parada e a gente precisa resolver isso agora. Aí você fala, não, peraí, tem o teste automatizado, vamos entender onde é que está acontecendo as coisas aqui, tá aqui, vamos lançar um hotfix, corrige, o negócio funciona. Aí você já lembra que é importante ter teste, porque senão, numa situação de emergência, qualquer mudança é muito arriscado. Então, tu vai criando essa casca, né, com as coisas acontecendo, muito com problemas, né, que você precisa resolver. E aí, com certeza, chega um momento que você fala assim, cara, esse tipo de problema não me assusta mais, né? Já resolvi uma boa quantidade deles. Então, acho que com isso tu vai sabendo ali que débito técnico comprar, como guiar ali as decisões e tudo mais. Então, com certeza, essa época foi muito importante para isso. Muito bom, muito bom. E aí, esse Matheus mais amadurecido, muito provavelmente começa a ver outros desafios, ver outras janelas de oportunidade, né? E aí eu queria te convidar a falar um pouco do processo, de quando você sai mais especificamente da comunidade Delphi. Vamos botar assim, quando você sai da Embarcadero ou sai da liderança desse projeto da Hashload, o que você sai para buscar e onde é que você se encontra, né? Boa. Então, nessa época específica, uma coisa que eu queria muito trabalhar era com escala. Então, cada um tem suas piras, né? Tem gente que gosta de design, tem gente que gosta de user experience. O meu era escala. Então,
na época, uma empresa que me chamava muita atenção, né, o iFood, tinha uma oportunidade muito legal de estruturar um time de SRE no Brasil ali, e, pô, iFood escala absurda, né, tá falando ali de milhões de usuários simultâneos, assim, e com um modelo de negócio que era muito legal também de trabalhar ali. Então, em busca disso, eu fui atrás ali né, dessa ânsia de ter um desafio ali em relação à escala e fui pro iFood. Foi uma experiência absurda, assim, muito legal. Lá a gente conheceu muito Java, né? Na época tinha muito Java e consegui matar muito Java, colocar Golang também na época. Então, foi bem legal, assim, muitos fundamentos de banco de dados que, enfim, né, isso é uma outra coisa que eu falo muito da comunidade Delphi, que o pessoal tem um fundamento de banco de dados muito forte, isso é muito diferente mesmo. Eu tenho experiência com várias comunidades, várias frameworks, ferramentas e tal, e às vezes eu tenho essa dificuldade de falar, cara, sai de um ORM, comece a entender como é que a coisa funciona no baixo nível. E isso me ajudou muito dentro do iFood, porque lá, né, Postgres domina, né, na época o pessoal arrancou fora a Oracle, colocou tudo Postgres, assim, tá falando de petabytes de dados, tem uns clusters absurdos de replicação de dados em tempo real, desnormalização de dados para você poder suportar a home do iFood, enfim, você tem muita coisa de AI para montar as listas e tudo mais. Então, em questão de tecnologia, assim, foi o que me fisgou e falou assim, cara, vamos fazer uma brincadeira legal aí e ver o que acontece. Então foi isso que me tirou, na verdade, ali do mundo do Delphi, né, da Embarcadero, mas vamos dizer assim, muito pela busca de uma experiência que me desafiasse cada vez mais, assim. Boa. Cara, se for falando aí, eu estava aqui viajando. Mas, enfim, essa parte que você citou, ela do fundamento, né? Ela me leva a uma pergunta que é o seguinte: você já passou, obviamente, por diversos cenários de comunidades. Uma coisa que me ocorreu, eu me cadastrei recentemente, quando eu digo recentemente, eu já até perdi a noção do tempo, mas deve ter uns 2, 3 anos, para fazer um treinamento que era ministrado por um grande player desse educacional, vamos botar assim, um grande player educacional da internet. E eu falei, cara, vou me cadastrar porque eu quero saber como é que os caras ensinam. Porque assim, a gente às vezes faz uma coisa de Delphi e a gente não tem a propagação que esses caras têm. Então, tipo, eu entrei na parada, e aí, cara, quando eu fui ver, eu tava no grupo 50, e, porra, o grupo do WhatsApp cabe sei lá quantas pessoas, eu tava no grupo 50. Eu falei, maluco, que loucura é essa? E aí fui ver as aulas, e, tipo, sendo bem sincero, eu não vi nada de diferente das videoaulas que a gente gravava na comunidade. E aí eu tô falando aqui do Landerson, do Túlio, do Alessandro, do Adriano, do Mourão, né? Do próprio Kelvin, né? Quando a gente grava uma palestra, não tinha nada de diferente. A única coisa que eu vi de diferente no formato, eles optaram por um formato que é tipo quando você vai fazer o vídeo de humor, que você tinha lá o Renato Aragão e tinha o Dedé, que era o Escada, né? Então, tipo, tinha um cara que preparava para o outro trazer o conhecimento. É a única coisa que eu vi de diferente, mas assim, o conhecimento da aula entregue, o pessoal de Delphi era até mais profundo do que aquilo, sabe? Do que os caras. E tipo assim, falei, cara, o que tem de diferente? Né? E talvez essa sua vivência ela possa tentar enumerar essas diferenças de base, vamos colocar assim, né? Conforme você falou, o Ginter tinha muita base, muito fundamento. O Delphi você tem muito do acesso do banco, de saber como é que está escrito aquele select, onde é que você pode melhorar. Assembly, né? Se você quiser. Exato. Então, assim, essas diferenças aí, você consegue
traçar um panorama dessas diferenças. Pô, quando eu passei por Java, a gente notava isso e tal, mas assim, não é criticando, sabe? Não, de realmente forma alguma. de uma análise. Exato. Assim, eu vou até puxar já um tópico assim que eu venho pensando, né, sobre AI, né, que eu acho que dá para fazer um contraste legal com isso, assim. Sim. Quando a gente pega hoje alguns frameworks, né, principalmente agora quando a gente está falando ali de vibe coding, né, e assim, não sou contra, tá, acho vibe coding incrível, né, até aqui no Google, né, eu acho que não cheguei a falar, né, aqui a gente usa muito a parte de AI muito forte. O Google tem umas ferramentas de vibe coding incrível, né, a gente tem o Anti-Gravity agora e tudo mais, e são muito legais, porém, o foco que eu vejo, e aí estou dando uma opinião minha aqui, pessoal, ele está muito em você fazer prototipação, em você conseguir entregar alguma coisa rápido, muito customizada, e isso é muito bom. Imagina, eu já vi pessoas aqui falando assim na internet, assim, nossa, você foi o SaaS, para que eu vou ter um SaaS se eu vou aqui numa ferramenta de vibe coding e, cara, eu faço do jeito que eu quero, né? Eu customizo, eu integro aqui com N8N, enfim, faço todas as integrações que eu quiser, que, né, um SaaS ali, você tem que negociar, você tem que solicitar, você tem que, né, pedir para fazer sob encomenda e tudo mais. E aí eu comecei a pensar assim, cara, se for nessa linha, por que eu preciso de um SaaS se eu tenho uma planilha de Excel? Tipo assim, cara, eu faço tudo numa planilha de Excel extremamente customizável, sabe? Tipo assim, talvez, né, menos do que um vibe coding, que é mais fácil de você conversar, mas também você consegue fazer muita coisa sem precisar ter um conhecimento técnico de base muito forte. Então, não vai mais ter programador? E aí que eu bato muito na tecla. Pelo contrário, por quê? Você tem muito foco hoje em construir coisas e criar coisas novas. Prototipação, você lança, você tem um monte de produto novo o tempo inteiro. Porém, criar coisa nova e lançar coisa nova nunca foi a coisa mais difícil. Acho que você até falou aqui, né? Para embarcadeiro pegar o framework que tem que dar manutenção e tem que ter compatibilidade com o Delphi 7, né? Que é uma preocupação no embarcadeiro, ter compatibilidade entre as versões. É muito mais difícil de evoluir isso do que tu criar um horse no final de semana. Não tenha dúvida. É muito mais difícil você manter um negócio do que criar um negócio. Criar um negócio, tu abriu, vai funcionar. Agora, ele ser sustentável, ele se sustentar ao longo do tempo é que é o problema, né? E que nem eu falei antes, beleza, então agora você mandou embora teu SaaS, você tem o teu, você criou lá na tua ferramenta de IA favorita. E aí você tem um problema, parou de funcionar, porque assim, a única certeza que tu tem é que teu software vai deixar, em algum momento ele vai parar de funcionar, em algum momento ele vai dar pau. E aí, como é que você arruma? E aí tem um meme, né? Não sei se você já viu, que é o pedreiro tampando um buraco com massa, né? Aí, tipo assim, o vibe code é um pouco disso, tipo, quando você não sabe o fundamento e a base. Você tira o cimento de um lado, faz um buraco para tampar o outro. E aí você vai nessa corrida atrás do rabo e você não sai do lugar. Então, ali que eu falo, a base, esse conhecimento técnico de base, você saber como que um banco de dados funciona, como as coisas se comunicam, né, quando a gente fala de design system, de você entender a diferença de um sistema síncrono para um assíncrono, como trabalhar com batches e tudo mais. Todos esses fundamentos básicos que talvez agora seja um pouco chato, né, de você falar assim, vou pegar aqui o livro que o Ginter passava lá e falar, tem que ler esse livro aqui. É muito menos interessante e divertido do que talvez tu baixar ali um vibe coding e sair fazendo coisa nova. O ponto é, só fazer coisa nova, tipo assim, não vai trazer essa sustentabilidade que tu tá falando. Então, para mim é nisso, assim, o ponto, né, para fechar aqui que eu queria trazer essa parte de fundamento, quem dominar, quem se especializar, e como sempre foi,
ela vai ter uma vantagem absurda frente a essa nova geração que a gente vê, muito mais focada em frameworks que abstraem tudo para você, que muitas vezes você já nem programa mais, você cria e eu não sei o quanto vocês já estão vendo isso, né? Mas eu no meu dia a dia tenho muito contato de projetos open source que ele é só um spec. O cara não tem código mais, ele é um spec e o código é gerado em runtime. Então você tem ali uma IA que é um motor que gera código em runtime. E cada vez o código é um código diferente. Então, assim, esse tipo de coisa tem espaço. E eu acho que é um caminho sem volta. Porém, na hora que a gente tem o problema, na hora que as coisas não funcionam, que não é o caminho feliz, ou que pararam de funcionar, aí quem tem essa base aqui, ela tem uma vantagem absurda. Então, minha dica é essa. Quem estuda a base da tecnologia, como as coisas funcionam, tem esses fundamentos bem sólidos, ela não se arrepende. Ela tá aí, Landerson da vida, você tem Kelver, enfim, né? Você falou aí do todo o pessoal. Você tem um cenário, né? Seguindo isso aí, o próprio prompt, né? Quem tem a base, ele já é um prompt mais bem estruturado do que quem não tem. Ele já é um prompt mais preocupado com alguns requisitos do que quem não tem, né? Não, é absurdo, assim, aqui dentro do Google é bem comum você falar disso, né, assim, no sentido de que a IA, ela não veio para substituir programadores, ela veio para potencializar, e não só programadores, acho que de uma forma geral, você potencializa aquele conhecimento que a pessoa já existe. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho uma filha aqui, né, tem 10 anos, minha filha já faz seus prompts lá, né? Então, assim, você vê que ela consegue extrair muita coisa daquilo, mas quanto mais conhecimento pré-existente tu já tem sobre aquilo que você quer, mais direto a coisa vai, mais rápido e mais assertivo funciona. Tem um meme que eu vi esses dias assim, é um meme, né? Mas era um empresário, né? E aí ele... não preciso mais de desenvolvedores, fiz aqui o software dos sonhos aqui em um final de semana, né? E aí o cara, manda o link aqui para mim acessar, né? O cara mandou local roxo 8080, né? Tipo assim, é isso, cara. Então, entendeu? É um pouco disso, assim. Beleza, construir é fácil, mas colocar de pé e o negócio se manter ali é algo que exige um conhecimento técnico que quem domina vai usar a IA de uma forma absurda. Você, por exemplo, fazer troubleshooting num incidente. Então, você tem um problema acontecendo. Onde que é o problema? Cara, se você tem uma ferramenta de AI na mão, cara, ela vai analisar logs, ela vai analisar métricas, ela vai correlacionar as coisas e ela vai te ajudar a chegar na causa raiz. Mas se você não entende o que são os pedaços que estão se conversando, você vai ver um monte de informação que não vai te ajudar para muita coisa, né? Então, acho que é um pouco disso. Sim, sim. E assim, você hoje, né? Eu até fiz essa pergunta da comparação. Você hoje, você já falou, né, da base no banco de dados e tal. Com o cenário de comunidade, você vê, que você viu, o que eu acho na comunidade Delphi, eu acho que nós demoramos a ter esse senso de comunidade, até mesmo pelo Delphi ser uma linguagem proprietária, por ser um cenário de que a gente tinha, durante muito tempo, o cara estava na empresa trabalhando e não tinha isso do, vou compartilhar e tal, né? Isso meio que acontece um pouco tardiamente em relação a outras, né? E a gente acaba vendo um pouco desse, talvez um déficit, em relação aos delfeiros com esse potencial de comunidade, né? A gente via, por exemplo, a comunidade PHP era imensa, né? De Sim. Todas essas que eram free, era muito grande o senso de comunidade. E a gente acaba vendo, você citou a CBR, para mim, hoje, é uma comunidade que
é um coração do que a gente chama de comunidade no ecossistema do Embarcadero, para mim, né, na minha visão, sim. Não existe no mundo nenhuma outra comunidade igual a do CBR, né? Primeiro porque ela é gratuita para algo que gera muito dinheiro, né? A gente está falando aí de faturamento. E algo muito chato, né? Tipo assim, que ninguém quer fazer, entendeu? No sentido de que não é divertido fazer. E é uma coisa que tu não quer errar, entendeu? Então, os caras fazerem isso e disponibilizar é genial, assim, é uma coisa que, para mim, assim, eu não vejo em nenhum outro lugar acontecendo, assim. E aí, a gente quando sai disso, né, de uma CBR, vê um Hashload e algumas outras que vão surgindo, né, eu brinco que, por mais que tenha demorado, esses caras meio que fincaram bandeira, né, tipo... o CBR, por exemplo, ele transcendeu, ele sai só de Delphi e começa a estar presente em diversas outras linguagens. O cara usa o ACBR para gerar nota fiscal, não importa qual seja a linguagem. Ele usa a CBR para gerar nota fiscal. Cara, achei isso muito demais que eles fizeram. E aproveitando esse papo de comunidade, hoje, você já citou aí, né, a empresa que você trabalha hoje, que é o Google, né? E você, numa conversa offline aí, a gente conversando, você me disse que trabalha diretamente ligado às comunidades do Google, né? Queria te pedir que contasse um pouquinho o que você pode contar do seu trabalho, né? Claro. Contasse o trabalho atual seu. Boa. Eu só vou fazer um leve... Vou pontuar um negócio aqui. Eu não acho que a comunidade Delphi, ela é, nesse sentido, assim... tão, tardio. Talvez ali por tardio, eu não acho, tá? Eu acho que a comunidade Delphi, ela é muito ativa, ela produz muita coisa de qualidade, o próprio ACBR mesmo, que nem você falou assim, eu não tenho paralelo em nenhum outro lugar no mundo ou comunidade que faz algo específico que nem a ACBR faz. Eu acho que talvez... sim, ser proprietário, acho que isso impacta, né? Mas não é a única tecnologia proprietária, a gente vê várias, assim, hoje no mercado. Mas eu tenho uma visão muito boa, assim, eu acho que a comunidade Delphi é muito forte. No mundo em redor, quando a gente começa a olhar para outras comunidades, não é tão diferente do que a gente tem no Delphi. Talvez tenha ali tipo assim, poderia ser melhor? Poderia, mas se você começar a analisar em volta, assim... é uma comunidade muito forte e é uma comunidade que produz muito. E aí, voltando aqui para tua pergunta aqui, sim, cara, aqui no Google eu trabalho num time chamado Google Open Source Security Team. É um time, né, que a sigla eles chamam de Ghost. E aí tem um fantasminha aí, agora eu tô sem legal. Aqui. Mas é bem legal, é um G assim com fantasminha assim, bem da hora. Basicamente, esse time ele é responsável por alguns frameworks de segurança que a gente tem, né? A gente fala muito de supply chain dentro do mundo de tecnologia, né? Então, quando você olha, por exemplo, para, sei lá, uma cadeia logística, tu tem um supply chain, né? No mundo do software também. A partir do momento que você é uma empresa, por exemplo, como o Google, né? Uma empresa que talvez até menor, mas que dependa de software né, que não é seu, que você vai ter ali uma cadeia de suprimentos de software open source, por exemplo, então você precisa começar a ter uma gestão de supply chain em cima disso. Então, essa organização dentro do Google, ela olha para isso. E aí, o mais legal disso tudo é que o Google, ele não se preocupa em só manter o Google seguro, ele se preocupa em manter a internet segura. Então... tem alguns projetos bem bacanas, onde a gente, né, utiliza ali do poder do processamento do Google para achar vulnerabilidades, né, muitas até zero days, dentro das aplicações. E aí a gente tem, por exemplo, aplicações que a gente olha, né, a gente tem Chrome, Android, mas a gente também tem, por exemplo, Kubernetes, a gente tem, por exemplo, até o Bitcoin Core, tecnologias que não necessariamente são Google, mas que são importantes para a comunidade. Então, qual que é o nosso objetivo? Ajudar a comunidade a tornar todo esse ecossistema mais seguro, né? Então, esse é um pouquinho aí um resumo do que eu faço aí.
Ó, que legal, cara, que legal. E assim, pensamento de futuro, né? A gente já falou do Matheus do passado, falou do Matheus do presente. Pensamento de futuro, assim, você se vê presidente do Brasil, não? Ou só presidente do Google, alguma coisa assim, Deus me né? livre, cara. Eu com política, assim, eu espero de verdade Não não precisar. precisar, porque com certeza não seria uma coisa muito boa, tá? Mas assim, cara, de futuro, eu tô bem assim empenhado em entender mais essa questão de como utilizar a AI para a gente cada vez mais impactos positivos assim na tecnologia. Assim. Sei que isso é muito amplo, mas é absurdo assim o que a AI trouxe de possibilidades, né? Eu sei que tem muita gente falando isso e às vezes pode até soar para as pessoas um pouco como bullshit, né? Tipo assim, tá, mas e aí, cadê, né? E assim, o ponto não quer dizer que você abriu uma série de possibilidades que você já vai sair executando todas as possibilidades, né? A gente tem energia finita e tal, é uma coisa que, né, mais recentemente a gente está tendo esse movimento. Mas cada vez que você vai tendo novos modelos aí sendo lançados, o salto que você dá é absurdo, né? Uma coisa que antes era muito cara começa a ser viável. E aí uma coisa que você melhora ali já começa a melhorar um ecossistema como um todo. Então, assim, meu futuro está focado nisso e, assim, recomendo fortemente que as pessoas, tipo assim, entendam mais como a IA funciona, né? Que você falou assim, se eu tenho um prompt aqui de uma forma específica, eu consigo extrair um resultado muito melhor, tipo assim, testem, brinquem, usem no dia a dia, porque, assim, a gente consegue fazer coisas absurdas com isso, né? Eu mesmo fiz recentemente um projeto open source, inclusive, depois se quiser colocar o link aí, chama Public Detective, que é o detetive público, né? Então, basicamente, eu pego todas as licitações públicas do Brasil, público, né? Você tem API para isso, puxo, faço uma análise de risco em cima das licitações. Cara, você consegue pegar superfaturamento, a IA consegue cruzar o preço do que está sendo pedido para comprar e ela vai e consulta em vários fornecedores diferentes e consegue, por exemplo, ver se aquele item está superfaturado ou não. Cara, ela correlaciona jurisprudência de outras licitações. É absurdo, sim, o que tu consegue fazer com... Depois abre o código ali, um código em Python, bem simples. Um código simples ali que tu consegue, né, ter um use case aí para esse tipo de coisa. Então, assim, imagine todas as possibilidades que você pode fazer. Então, assim, meu foco total nesse futuro, para mim, é como que a gente consegue utilizar dessa tecnologia para ter cada vez impactos mais positivos. Se tu tá insatisfeito com alguma coisa, isso daqui podia ser melhor, cara, troca uma ideia com a IA, cria um projetinho, testa as coisas. Numa dessas você consegue fazer um grande impacto, entendeu? Legal. Então é isso, assim, um pouquinho. Eu pegando o gancho aí de IA, né? Acaba que no mundo de hoje a gente começar a conversar, não tem para onde fugir, né? Principalmente se a gente é de tecnologia, não tem para onde fugir. A gente vai falar sobre inteligência artificial em algum momento. Pegando esse gancho aí, né? Eu recentemente, assim como você falou, tenho usado IA na tecnologia, eu tenho usado um pouco em educação. Com algumas mudanças previstas na lei brasileira, então eu tenho tentado gerar alguns projetos educacionais usando IA e projetos de como professores podem utilizar a IA para potencializar ali o planejamento de aula, né? Ganharem tempo para que sejam mais professores. E recentemente, até há uma semana atrás, eu estive fazendo uma apresentação sobre isso, uma palestra, e um dos pontos aí que eu notei, só em cima do palco que eu cheguei a essa conclusão, o quanto isso tem avançado em velocidade fora da curva, né?
vou pegar o gancho aqui da BNCC Computação, que é algo que está previsto desde 2022 e que agora, em 26, ela tem que ser aplicada na prática pelas redes estaduais e municipais, porque o Brasil mudou isso na base curricular comum, né, nacional. Então, assim, beleza, 26. Eu conversei com alguns educadores em 25, no final de 25. E a gente está falando de uma lei que é de 22, onde não existia a inteligência artificial do jeito que a gente conhece. O 22, o GPT não tinha estourado, e foi ele que puxou essa fila, né? Então a gente tinha lá o Watson, aqueles que hoje a gente chama de vovôs da IA, né? Porque esses caras não tornaram um negócio público. Já existiam, mas era fechado. Era muito caro, não era acessível, né? Então a gente está falando de uma lei de 22 que não existia a IA como é. E aí eu conversei com esses caras em outubro, por exemplo, esse grupo que eu conversei, a primeira vez foi em outubro de 25. E a gente conversou em outubro de 25. E a tecnologia tem uma velocidade tão grande que de outubro de 25 para cá, o Google, pelo que eu me lembro, lançou 2 modelos públicos dentro do Gemini. 2 modelos. Então a gente está falando aí de 6 meses. Outubro até, nós estamos gravando em abril. 2 modelos em 6 meses. Nesses 2 modelos do Google, também tivemos aqui no Brasil a chegada da lei, que a gente chama de lei FELCA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Também não estava previsto nessa lei, né? Lá da BNCC, que diz que a gente tem que falar e ensinar as crianças, né? Os professores devem ensinar também como se comportar, como se fazer da internet, né? Da tecnologia, um ambiente seguro. Então eu falei, cara, olha só que doideira. Uma lei que estava previsto lá, que a gente tinha que mudar, já tem 2 ou 3 grandes alterações tecnológicas que impactam diretamente nessa lei sem ter uma previsão. Então, tipo, o que era previsto lá atrás, você vai ter que ensinar o aluno a produzir conteúdo, tá? Mas a lei FELCA agora, você não pode expor o aluno, como é que vai ser isso juridicamente? Então tem uma série de situações que precisam ser pensadas, né? E essa velocidade... Trazem muitos desafios, né? Tipo assim, com todas essas mudanças, você tem uma série de desafios que... E a velocidade... precisam ser resolvidos, né? E a velocidade tecnológica, ela sabe Deus quantas vezes mais rápida do que a velocidade da educação, do que a velocidade da implementação disso no mundo real, né? Então, tipo assim, beleza, quanto tempo se demora para mudar um currículo escolar, né? A gente está falando de algo que tivemos 2 mudanças altamente impactantes em 6 meses. Aí, cara, o currículo escolar continua a mesma coisa desde sempre, né? Então, assim... A IA, ela tende a potencializar muita coisa, e muitas dessas situações você focou aí eu quero fazer da tecnologia, mas a gente tem um montão de outros lugares que vão precisar muito, mas muito de IA, né, cara? Medicina... E a IA, ela democratiza esse tipo de conhecimento. Eu acho que essa talvez, para mim, é o maior papel social da tecnologia, assim. Sim. Por exemplo, eu tive uma oportunidade de ter pessoas incríveis me ensinando, né, como professores, como líderes ali, né, em empresas que eu trabalhei. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Isso vai ter que partir desse princípio, né? A gente vive numa sociedade desigual. Quando a gente tem a IA no meio aqui, você dá para uma pessoa que talvez não teria condição de ter esse ensino, a oportunidade dela poder ter ali uma ferramenta ensinando ela de forma customizada. Que eu acho que isso é uma diferença. Eu lembro assim, né, por exemplo, o professor Ginter. Incomodava o professor Ginter um monte. O cara terminava a aula, ia para o intervalo, cara, aí era meu professor particular, que eu queria perguntar, entender e tal. E assim, é diferente quando um professor ele está numa sala de aula com um grupo de alunos e quando você tem um professor particular ali, né, te ensinando uma pergunta, dando uma resposta, uma pergunta direta que você fez.
E a IA traz isso. Então você consegue, por exemplo, hoje ali falar, cara, eu não entendi como funciona esse dataset aqui, como que conecta no banco de dados, tal, mas por que ele faz assim? Ah, não entendi. Explica aí como se eu fosse uma criança de 10 anos. E você customiza a resposta, né? E pro teu nível ali, pro que você espera, né? Então, isso tem um papel social absurdo. Então, eu sinto que as pessoas ainda elas estão entendendo como que isso funciona. Então, às vezes a criança entra e ela fala, me desenha o... Como é que é lá o... Tem um nome lá, aqueles bichinhos lá... Não tem ali que mistura um tubarão com um avião e não sei o quê. Você não tá sabendo isso aí? Não, tô por fora. Putz, tem uns nomes engraçados aí. Trelelê, tralalá, e não sei o quê. Não tá sabendo isso aí? Já ouvi a música. Mas então, tem isso aí. Tipo, pô, é legal. Aí a IA vai lá e desenha um tubarão com um avião. Pô, bacana. Mas você pode pegar essa mesma vontade que você tem de desenhar um tubarão com um avião e entender uma base teórica de alguma coisa que é muito importante para você conseguir um emprego, para você conseguir ser promovido, criar alguma coisa, contribuir para alguma coisa. Então, e tem que se divertir mesmo, tem que fazer o trelelê tralalá lá, mas usar também dessa ferramenta para conhecimento, para aprendizado. Eu acho que aqui você se iguala a talvez ali uma pessoa, e óbvio que não é a mesma coisa, né? Mas no nível de você ter acesso ao conhecimento, com uma pessoa que talvez teve ali os melhores professores, você consegue, talvez, numa condição muito mais simples, ter acesso a respostas e conhecimentos tão bom quanto, entendeu? Então, sim, óbvio que não é só isso, mas esse é um grande início, entendeu? Para tu democratizar isso, né? A educação e tudo mais. E as coisas mudam muito rápido. Então, outro conselho que eu dou é não façam grandes investimentos, que eu digo assim, sejam muito cautelosos ao que você vai investir. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá e faz um mega negócio super complexo e, de repente, em 6 meses você já teve uma revolução e aquilo lá já está pronto agora. Você não precisa, entendeu? Meça muito bem aonde que você vai investir o teu esforço. Ao metaverso. A tecnologia evolui muito rápido, né? Ao metaverso, lembra? Pô, o metaverso, exato, cara, fez o Facebook mudar de nome, né? Escolher. Foi uma aposta, né? Tipo assim, que teve. E aí, então, a gente, do nada, foi para um cenário totalmente diferente, né? Então, assim, tecnologia tem dessas. Eu sempre gostei, e eu gosto disso, porque isso permite que um jovem lá de modelo consiga surfar uma onda junto com pessoas que já estão há muito tempo no mercado e enfim, né, ter uma carreira muito grande. E tu consegue, junto com essas pessoas, numa tecnologia nova, numa tendência nova, em alguma coisa nova que surge no mercado, se você pega as bases disso e entende como isso funciona, você consegue ter oportunidades de estar ali atuando junto com pessoas excepcionais. Então, a tecnologia tem dessa, ela dá muita oportunidade para as pessoas que estão ali buscando entender como que ela está evoluindo, né? E tem aquele também, se a pessoa ela vai querer ficar ali fazendo arroz com feijão, eventualmente ela vai ficando defasada, né? E aí, isso aí é um problema em qualquer profissão, né? Não é só da tecnologia, né? Cara, eu estava muito preocupado, só para te largar ciente, eu estava muito preocupado se a gente conseguiria conversar 1 hora inteira só falando coisa séria, e a gente conseguiu, né? Cara, eu sou um cara sério, né? Que me conhece aí das antigas aí. Então, assim, eu vou tentar relembrar alguns casos aqui, só porque já cumprimos 1 hora séria, né? Vou relembrar aqui alguns casos. Que perigo, hein? Agora as crianças vão dormir, né? Vão para a cama. Vão na sala. Né? A gente se conheceu num TDC. No primeiro TDC, você foi, palestrou e tal. E no primeiro TDC da Embarcadero participando, né? E me recordo que depois de um tempo você me liga, uns 2 anos depois, a Embarcadero ia de novo participar de um TDC.
você me liga e fala assim, Landerson, surgiu uma oportunidade para a gente coordenar a trilha de Delphi, mas a gente não pode falar que trabalha na Embarcadero. Lembra disso? Cara, não me lembrava disso. E você essa, era da então. Embarcadero de Serviço, que tinha um outro Sim. nome, não tem nada a ver com Embarcadero. E eu do Acadêmico também tem nada a ver com Embarcadero, e eu também tinha minha firma de PJ, eu botei o nome da firma. E o Nilton. E o Nilton também estava. Eu lembro desse. Cara, aí, pô, tem as reuniões dos coordenadores e tal. E numa das reuniões, na verdade foi num e-mail da coordenação do TDC, veio um e-mail e tal, e o Nilton avisou pra gente, falou, bicho, eu não vou conseguir tá com vocês mais. Aí eu virei e falei assim, respondi o e-mail dando um reply all, né, reply all, e pô, aí eu botei, Matheus, o que nós vamos fazer agora que o Nilton não tá mais entre nós? Essa eu lembro. E a mulher do TDC foi falou assim, achou que o Nilton tinha morrido, né? Achou que o Nilton tinha morrido. A mulher deu os pêsames. A mulher ofereceu da gente fazer uma homenagem ao Nilton. Aí eu mandei. Cara, até eu acreditei que o Nilton tinha morrido. Lembra que eu te liguei e falei, cara, o Nilton morreu? Porque, tipo assim, você mandou aquilo. Aí a mulher começou a oferecer um monte de coisa. Eu falei, cara, e agora, né? Que clima que nós vamos ter pra fazer isso? Eu botei, Matheus, o que nós vamos arrumar agora que o Nilton não vai mais estar entre nós? Porque era entre nós, os coordenadores da trilha. E a mulher entendeu, todo mundo entendeu que o Nilton tinha morrido. E a gente ganhou a possibilidade de fazer uma homenagem ao falecido Nilton, que está vivo até hoje. Exato. Cara, isso, até hoje está vivo aí, ó, Nilton. Isso a gente... Queria, né? A gente ri direto aqui lembrando disso, mano. E onde vê o Nilton... Mas essa aí é a mais light do que aconteceu. Não, né? Pô, essa que pode contar. Né? O resto aí não pode ir ao vivo, né? Mas, cara, assim, a gente teve muitas ocorrências engraçadas, né? E que a gente vivenciou e experimentou na participação em eventos, né? A minha pergunta é, você ainda continua participando presencialmente de eventos? A função hoje te permite isso, né? E se continuam sendo experiências tão prazerosas para você como era lá pro jovem Matheus, né? Boa. Sim, cara, eu, assim, gosto muito de eventos, comunidade. Recentemente eu estive em Chapecó, num evento muito legal, o pessoal organizou lá. E assim, né, hoje em dia os prazeres são outros, né? Então, você com família e tudo mais, né? Pô, você sai com a esposa para jantar, né? Tomar um vinho e tal. Então, hoje os prazeres são outros, né? Mas, assim, participar desses eventos e tudo mais, eu recomendo para todo mundo, assim. Eu sei que tem um investimento, né, para a pessoa se deslocar, às vezes não é na cidade e tal, mas essa troca que você tem com pessoas que estão ali na mesma vibração, na mesma vibe, é muito legal. Você vê cases de profissionais ali que têm essa capacidade de trazer, né, que nem você falou ali, pô, às vezes numa palestra, a pessoa consegue trazer ali uma qualidade, talvez, de um curso ali que os caras estão vendendo lá no WhatsApp e tal. Tu consegue ver isso na prática, é um intensivão, você sai ali cheio de ideias, querendo implementar e tudo mais. E assim, isso te conecta com uma rede de network absurda, que tu consegue ali falar, pô, eu não sei fazer isso, mas o fulano lá eu sei que sabe. E aí você começa a conectar as pessoas ali e criar um ecossistema muito, muito virtuoso. E também tem, né, pô, para quem é jovem ali, aguenta, né, vamos dizer assim, né, no outro dia não tá acabado, né, que nem eu hoje aí, né, porque hoje em dia, cara, pô, o cara tem que pegar leve, né, o cara toma uma taça de vinho e já tá bom já, né, mas antigamente, pô, o negócio era diferente, né. Tinha um tanque que cabia um pouco mais, né. Exato, né? O cara não acordava bravo no outro dia, né?
Mas é isso, assim, tem o lado divertido, tem o lado de você fazer o network, de você conhecer pessoas e, assim, não se limite só no lugar que você está. Hoje com a tecnologia, cara, você tem... Pô, eu trabalho com o pessoal de Nova York, Austrália, Inglaterra, pessoal lá da Califórnia. Então, assim, tu não tem mais esse negócio assim, eu estou em Pinhalzinho, então, pô, o que eu preciso trabalhar aqui? Não, cara. Você hoje trabalha do lugar que você quiser, né? Você consegue fazer essas conexões. Então, os eventos são muito bons para isso. Além de muitas oportunidades, pô, você ainda tem aí no final aí uma diversão aí, vai que você conhece um Landerson aí, que te coloca em cada enrascada aí com o pessoal do TDC, querendo fazer homenagem, né? E eu já ali digitando, já falo assim, claro, obrigado, né? Vamos organizar. Eu já tava achando que era verdade o negócio aí. Esse Landerson aí não é fácil. Né? Cara, assim, agora vamos chegando aí para os finalmente, né? Vou tomar muito mais o seu tempo. Um recado, cara, para quem nos ouviu, para quem está começando, né? Se você pudesse, né, deixar um recado, talvez de carreira, não sei, uma mensagem, né? Então, fica à vontade aí para fazê-lo. Uma coisa que, assim, eu recomendo fortemente para as pessoas não tenham medo de errar. É errando que se aprende. Eu sei que isso aí pode ser meio manjado, mas não tenha medo de errar. E errar tem consequências. Não acho que errar tipo, eu vou errar aqui e vou viver uma vida, vamos dizer assim, né? Só amores aqui. Não. Muitas vezes você vai falar assim, cara, pô, se eu colocar aqui esse framework, se eu fizer essa outra forma de fazer as coisas aqui, você tem duas coisas que podem acontecer. Uma delas, você pode acertar, né? Tipo assim, e aí você tomou uma baita decisão, as pessoas vão te dar o mérito disso que aconteceu, ou você pode cometer um erro. Porém, quando você erra, é onde você mais aprende. A partir do momento que você foi lá e colocou alguma tecnologia e aquele negócio deu errado, é ali que você começa a ter senioridade. É ali que você deixa de ser a pessoa que só cria coisas e passa a ser a pessoa que resolve os problemas. E além de resolver o problema, você entendeu porque aquele problema aconteceu e provavelmente, né, você vai aprender a não cometer ele de novo. E aí isso vai te dando casca, isso vai te ajudando você ali a tomar decisões melhores, né, conforme você vai evoluindo e pegando mais experiência. Então, para mim é isso. Não tenha medo de errar, bote a cara, faça. Aproveite que nós estamos numa era onde tudo é mais fácil de se testar, de se fazer, de você validar. E tente. O custo de não tentar e de tentar é muito parecido, entendeu? Tu fica ali com aquilo na cabeça, às vezes, e fala, pô, cara, hoje baixa aí uma ferramenta de Vibe Coders online aí no teu browser e tente. Coloca as ideias para fora, teste, valide, aprenda com os erros, colhe os benefícios e os frutos. A vida a gente só se vive uma vez, cara. Não fique aí esperando as coisas acontecer, faça acontecer. E é isso, cara. Não tem muito mais pra falar. Filosoficamente, um final filosófico, inclusive. Cara, muito bom, Matheus. Muito bom, assim, imenso prazer, né, te rever, poder trocar essa ideia contigo. Alguém que a gente viu, de certa forma, não vou dizer começar, mas que a gente viu e acompanhou bastante e torceu bastante pelo seu crescimento, tá? Alguém que, se a gente parar para olhar para trás, né, o menino de modelo, alguém que chegou no que muita gente da tecnologia considera um emprego dos sonhos, ou trabalhar no lugar dos sonhos, né? Que seria trabalhar no Google. Sonhos, galera. Eu não posso falar nada de ruim aqui, porque realmente é incrível. Acho que vale um podcast só para falar o quão legal é trabalhar no Google, tá? Assim, nós vamos marcar. Assim que a gente tiver essa bendita autorização, nós vamos marcar outro. Fechado. Né? E quando você vier aqui para São Paulo, vamos almoçar aqui para você conhecer também. Eu tô chegando mês que vem. Vamos marcar. Aí, já vamos marcar, vamos deixar marcado. Mês que vem eu tô chegando aí.
Cara, Tem brigadão muito mais uma doce, vez. tá? Esse é o único problema, tem muito doce. O cara tem que Eita, estar com a dieta em glicose dia, em né? dia. Senão, Tem que estar com a glicose em dia. exatamente. Cara, então assim, brigadão mais uma vez aí pelo seu tempo. Vamos marcar o próximo, se Deus quiser. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Te desejar com todo carinho mesmo, cara, todo o sucesso do mundo, que você é um moleque maneiro pra caramba. E acho que desde sempre isso ficou. A empatia que a gente teve um pelo outro aí foi desde o início muito bacana, né? Uma sinergia muito legal. Acho que a leveza de levar a vida foi muito transparente nas nossas conversas e, cara, acho que é por isso que, sinceramente, gosto tanto de você, assim, com coração mesmo, valeu? Cara, Valeu, brigadão cara. aí. Fica o convite para esse nosso próximo papo de falar sobre o Google, né, como é e tudo mais, mas isso vai ser depois que eu passar por aí para a gente trocar essa ideia presencialmente. Fechou? Combinadíssimo. E novamente agradeço aí também o teu convite. Pô, você aí é uma pessoa incrível, sempre muito bem humorado aí, sempre fazendo todo mundo rir. Acho que Parece até que não tem problema, né? Cara, a vida ela é cheia de problemas. Tipo assim, aí como você lida com eles é o que te diferencia. Então, assim, Exato, viver exato. muito mais leve é muito melhor, você vive mais qualidade. Então, obrigado aí por sempre também ter sido um profissional aí que serviu aí como espelho, né, como base aqui para o tipo de profissional que eu quero ser também. Então, agradeço o convite aí e bora marcar o próximo aí. Show de bola. Valeu, Matheus. Grande abraço. É isso. Conexão Dev fica por aqui. O papo de hoje foi com o Matheus Rancher, do Google. Valeu, galera. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. As opiniões expressas por comentaristas e participantes não refletem necessariamente a posição da Embarcadero.